Lee Van Cleef nasceu em 9 de janeiro de 1925 em Somerville, Nova Jersey, e foi um ator lendário cuja carreira abrangeu mais de 5 décadas. Ele se tornou uma das figuras mais reconhecidas e icônicas do mundo dos filmes de faroeste, conhecido principalmente por seus papéis de vilão que deixaram um impacto duradouro no gênero, a aparência robusta. Os traços marcantes e o olhar penetrante de Van Cleef o tornaram a escolha ideal para interpretar os antagonistas frios e calculistas em muitos filmes clássicos. No entanto, sua história vai muito além da de um vilão. É uma história de perseverança, reinvenção e domínio de sua arte. Van Cleef cresceu na pequena cidade de Somerville, Nova Jersey, onde desenvolveu um forte senso de disciplina e trabalho árduo. Seu pai, um relojoeiro, teve uma influência significativa em sua infância, ensinando-lhe o valor da precisão e da atenção aos detalhes. Van Cleef serviu na Marinha dos Iua durante a Segunda Guerra Mundial, onde atuou como operador de rádio e participou de combates. Suas experiências na guerra moldaram grande parte de seus papéis posteriores, conferindo-lhe uma perspicácia que se evidenciaria em suas interpretações de personagens durões e pragmáticos. Após a guerra, Van Cleef frequentou a Universidade da Carolina do Sul, onde cursou engenharia. No entanto, o mundo da atuação logo o atraiu, e ele se mudou para Hollywood para tentar a sorte na indústria do entretenimento. Inicialmente apareceu em pequenos papéis, não creditados em filmes, frequentemente interpretando militares cowboys ou outros personagens secundários. Foi somente quando chamou a atenção do diretor Sergio Leone que sua carreira realmente começou a decolar. A carreira de Van Cleef em Hollywood começou discretamente com papéis menores em filmes como Matar ou Morrer High Noon, de 1952, onde interpretou um capanga silencioso com uma presença ameaçadora. Sua aparência angulosa e marcante o levou a ser escalado para papéis de vilão, particularmente em faroestes, onde seu visual e comportamento pareciam personificar o fora-da-lei implacável e endurecido. Ele desempenhou pequenos papéis não creditados em filmes e programas de TV ao longo das décadas de 1950 e início de 1960, construindo lentamente sua reputação como um ator de personagens confiável. No entanto, apesar de seu crescente número de trabalhos, a carreira de Van Cleef estagnou, pois ele foi relegado a interpretar vilões unidimensionais. Ele lutou para se libertar desse estereótipo e desafios pessoais, incluindo problemas de saúde decorrentes de um acidente de carro, causaram novos contratempos em sua carreira. A grande oportunidade de Van Cleef surgiu quando ele foi escalado para o papel do implacável pistoleiro Angel Eyes, no filme de 1966, Três Homens em Conflito, The Good, the Bad and the Ugly, parte da famosa trilogia dos dólares, dirigida por Sergio Leone. Embora Clint Eastwood tenha estrelado como o icônico Homem Sem Nome, foi a interpretação de Van Cleef do caçador de recompensas frio e habilidoso que deixou uma impressão duradoura tanto no público quanto na crítica. Sua atuação foi marcada por uma intensidade arrepiante, adicionando camadas de complexidade ao arquétipo estereotipado do vilão. A aparência peculiar de Van Cleef, suas maçãs do rosto proeminentes, rosto anguloso e olhos que pareciam penetrar seus oponentes, o tornaram a escolha perfeita para interpretar o vilão. Sua carreira foi marcada por uma série de papéis notáveis em outros filmes de faroeste, incluindo Por Uns Dólares a Mais, 1965, onde interpretou o astuto fora da lei Colin Douglas Mortimer, e O Grande Duelo. 1966, onde desempenhou o papel de um policial que se torna caçador. Nesses filmes, sua persona de homem de poucas palavras, mas muitas ações, ajudou a consolidar seu lugar no panteão dos grandes atores de faroeste. A interpretação de vilões por Van Cleef nunca foi unidimensional. Ele conferia uma certa gravidade e complexidade aos seus papéis, que tornavam seus personagens mais do que simples antagonistas. Seus personagens eram frequentemente guiados por seu próprio código moral, mesmo que isso os colocasse em conflito com a lei ou as expectativas da sociedade.
Em filmes como A Morte Cavalga um Cavalo, 1967 e O Dia da Ira, 1967, Van Cleef interpretou pistoleiros veteranos cuja sabedoria e experiência lhes conferiam um senso de dignidade trágica, mesmo vivendo à margem da lei. Sua capacidade de transmitir tanto ameaça quanto vulnerabilidade o tornou uma presença cativante na tela, e ele se tornou um dos atores mais queridos do gênero. Embora tenha se tornado uma lenda nos filmes de faroeste, o talento de Van Cleef se estendeu para além desse gênero. Nas décadas de 1970 e 1980, Van Cleef começou a aparecer em papéis mais variados, incluindo filmes de ação e programas de televisão. Sua voz inconfundível e presença imponente o tornaram perfeito para papéis em filmes como Fuga de Nova York, 1981, onde interpretou o ameaçador Hawk, e o Octógono, 1980, que o colocou ao lado do artista marcial Chuck Norris. Sua transição para filmes de ação permitiu que ele alcançasse uma nova geração de fãs e expandisse seu leque de talentos como ator. Van Cleef também participou de diversas séries de televisão, incluindo O Mestre, 1984, onde interpretou um especialista em artes marciais, ao lado do ator Timothy Van Patten. Sua presença na televisão lhe proporcionou a oportunidade de alcançar um público ainda maior, consolidando seu status como um ator versátil capaz de interpretar uma variedade de papéis. A vida pessoal de Lee Van Cleef, embora muitas vezes ofuscada por seus intensos e memoráveis papéis nas telas, foi marcada por diversos relacionamentos significativos, momentos de tragédia e devoção familiar. Seu primeiro casamento com Patty Ruth Cale, em 1943, ocorreu durante um período crucial de sua vida. Van Cleef, ainda jovem entre o final da adolescência e o início dos 20 anos, buscava conciliar sua carreira promissora com seus compromissos pessoais. Patty e Lee compartilharam muitos anos juntos, criando 3 filhos, David Allen e Deborah Van Cleef. A vida familiar deles, no entanto, provavelmente foi desafiadora, considerando as frequentes ausências de Van Cleef devido ao seu trabalho em Hollywood e o impacto que o estilo de vida errático de um ator pode ter sobre uma família. O casamento acabou se desfazendo em 1958, após 15 anos. Um período difícil para Van Cleef, cuja carreira também sofreu uma breve estagnação. Após o divórcio de Patty Van Cleef, iniciou um novo capítulo em sua vida pessoal ao se casar com Joan Marguerite Dra em 1960. O relacionamento de Van Cleef com Joan coincidiu com uma era particularmente interessante em sua carreira. Após uma série de papéis secundários em filmes de faroeste e um hiato devido a um acidente de carro que quase pôs fim à sua carreira, a sorte de Van Cleef começou a melhorar novamente, principalmente depois que Sergio Leone o escalou para o icônico faroeste Spaghetti por um pequeno aumento de salário em 1965. Seus papéis nesses filmes mudaram drasticamente sua imagem em Hollywood, transformando-o de um ator coadjuvante confiável em um protagonista. Joan, que esteve ao seu lado durante esse período de transformação, viu-o ascender à fama internacional. No entanto, as pressões de tal vida provavelmente eram imensas. Apesar das experiências compartilhadas durante essa fase crucial de sua carreira, o casal se divorciou em 1974, pondo fim a um casamento que durou 14 anos. Apenas 2 anos depois, em 1976, Van Cleef casou-se com Barbara Havalon, um relacionamento que duraria pelo resto de sua vida. Esse terceiro casamento pareceu oferecer a Van Cleef alguma estabilidade após as turbulências em sua vida pessoal e profissional. Barbara esteve com ele durante seus últimos anos, quando sua saúde começou a declinar. Apesar de sofrer de problemas cardíacos e complicações contínuas decorrentes de lesões antigas, Van Cleef continuou trabalhando na indústria cinematográfica durante as décadas de 1970 e 1980, embora em papéis menos proeminentes do que os que havia desempenhado durante o auge de sua carreira. Barbara permaneceu uma companheira fiel, e quando Van Cleef faleceu em 1989 devido a um ataque cardíaco, ela sobreviveu a ele, marcando o fim de um casamento de 13 anos que testemunhou a saída gradual de Van Cleef
dos holofotes. A vida pessoal de Van Cleef também foi marcada por um acidente memorável que deixou uma sequela física permanente. Ele perdeu a última falange do dedo médio da mão direita enquanto construía uma casinha de brinquedo para sua filha Deborah. Esse incidente é emblemático da dualidade do ator, um homem robusto e durão nas telas que era igualmente um pai dedicado na vida privada. A perda de parte do dedo pouco afetou sua carreira de ator e de muitas maneiras contribuiu para sua imagem de durão. O público raramente notava a articulação ausente, já que Van Cleef era hábil em esconder a lesão em suas performances. No entanto, para aqueles que trabalhavam de perto com ele, a lesão tornou-se parte de sua persona, uma lembrança física dos sacrifícios pessoais que ele fazia por sua família. A lesão em si provavelmente exigiu cuidados médicos significativos e um longo período de recuperação. No entanto, Van Cleef não permitiu que isso o afastasse dos holofotes por muito tempo. Ele continuou trabalhando em Hollywood, demonstrando sua resiliência e dedicação tanto à sua arte quanto ao seu papel de pai. Lee Van Cleef o odiava mais do que qualquer outra pessoa. A relação entre Lee Van Cleef e John Wayne era repleta de tensão e animosidade que iam além de uma mera rivalidade profissional. Para um observador casual, pode parecer intrigante que dois atores icônicos do mesmo gênero tivessem tamanho desprezo um pelo outro. No entanto, nos bastidores, suas diferenças de personalidade, posicionamento político, ética de trabalho e trajetória profissional contribuíram para uma rivalidade duradoura. Van Cleef, conhecido por seus traços marcantes e intensos papéis de vilão em faroestes italianos, estava longe de ser fã de John Wayne, o símbolo icônico dos faroestes americanos, frequentemente escalado como o herói nobre e robusto. Essa antipatia mútua tornou-se parte do folclore de Hollywood, com a animosidade entre os dois atores perdurando por anos e influenciando suas interações na indústria cinematográfica. Um fator crucial que contribuiu para o ódio de Van Cleef por Wayne foi o contraste gritante entre seus estilos de atuação. Van Cleef era um ator de método que se entregava completamente aos seus papéis. Ele era meticuloso, muitas vezes adotando uma abordagem sóbria e realista para dar vida aos personagens moralmente complexos que o tornaram famoso. Em contraste, John Wayne era conhecido por interpretar essencialmente o mesmo arquétipo em muitos de seus filmes, o cowboy forte e silencioso que defendia os valores tradicionais e personificava a masculinidade estoica. Para Van Cleef, esse tipo de atuação carecia de profundidade e nuances, e ele via a dependência de Wayne em sua persona, em vez de versatilidade, como um sinal de complacência e arrogância. Aos olhos de Van Cleef, Wayne representava os aspectos superficiais de Hollywood, capitalizando em cima de uma imagem grandiosa, sem se esforçar para expandir seu leque de habilidades como ator. As diferenças políticas só serviram para aprofundar o abismo entre os dois homens. John Wayne era notoriamente conservador, um defensor ferrenho de causas de direita e um fervoroso defensor do nacionalismo americano. Ele foi um apoiador declarado da Guerra do Vietnã e desempenhou um papel de liderança na defesa dos valores tradicionais americanos que ele acreditava estarem ameaçados no cenário social em rápida transformação das décadas de 1960 e 70. Lee Van Cleef, por outro lado, era mais reservado em relação às suas opiniões políticas, mas inclinava-se mais para os ideais progressistas, abraçando o movimento da contracultura que criticava o imperialismo americano e os valores tradicionais. Van Cleef supostamente considerava a postura política ostensiva de Wayne desagradável e via seu apoio inabalável ao militarismo e ao conservadorismo como emblemático de uma visão de mundo limitada. Para Van Cleef, a persona pública de Wayne parecia uma extensão dos papéis que ele interpretava na tela. O cowboy inflexível e presunçoso, incapaz de enxergar as complexidades do mundo além do seu próprio sistema de crenças. A oposição política entre eles adicionou uma camada de ressentimento pessoal à sua já tensa relação profissional. Outro fator que contribuiu para a animosidade entre eles foi a abordagem muito diferente que adotaram em relação à fama e à forma como conduziram suas carreiras em Hollywood.
John Wayne alcançou o estrelato ainda jovem e manteve seu status de astro de primeira grandeza ao longo de toda a sua trajetória. Ele era adorado pelo público e visto como um herói americano, o que lhe conferia um nível de influência e controle sobre seus projetos que poucos atores possuíam. Van Cleef, por outro lado, teve uma trajetória mais turbulenta na indústria cinematográfica. No início de sua carreira, ele frequentemente era escalado para papéis coadjuvantes, como vilão ofuscado por galãs como Wayne. Foi somente quando alcançou o sucesso nos faroestes italianos da década de 1960, particularmente nos filmes de Sergio Leone como Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, que Van Cleef finalmente recebeu o reconhecimento que merecia como ator principal. Mesmo assim, sua fama empalidecia em comparação à de Wayne, e Van Cleef ressentia-se da forma como Hollywood, dominada por estrelas como Wayne, o havia rotulado por tanto tempo. Ele sentia que atores como Wayne monopolizavam os holofotes, deixando pouco espaço para outros se destacarem, e isso alimentava uma profunda amargura em relação a ele. Havia também queixas mais pessoais entre os dois decorrentes de suas interações fora das câmeras. Segundo relatos, Van Cleef considerava Wayne pomposo e autoritário, tanto no set de filmagem quanto em seus círculos sociais. A personalidade extravagante de Wayne ia além de seus papéis, e ele era conhecido por impor sua vontade na indústria, muitas vezes insistindo em fazer as coisas do seu jeito. Van Cleef, que era mais introvertido e reservado em sua vida pessoal, detestava esse tipo de arrogância e frequentemente evitava encontros sociais onde Wayne estivesse presente. Histórias dos bastidores sugerem que quando os dois interagiam, a tensão era palpável. Wayne supostamente desdenhava do talento de Van Cleef, vendo-o como pouco mais que um ator coadjuvante que se destacava em papéis de vilão, mas que não tinha o carisma ou o brilho de uma estrela para ser protagonista. Essa atitude enfurecia Van Cleef, que acreditava que o sucesso de Wayne era mais fruto de sorte e timing do que de talento nato. A rivalidade profissional entre Van Cleef e Wayne foi exacerbada pelo fato de ambos estarem disputando a supremacia no gênero western, que atingiu seu auge durante suas carreiras. Enquanto Wayne representava a velha guarda dos westerns de Hollywood com filmes que frequentemente retratavam heróis e vilões bem definidos, Van Cleef tornou-se sinônimo dos personagens mais sombrios e moralmente ambíguos dos westerns spaghetti. Filmes como Três Homens em Conflito, The Good, the Bad and the Ugly apresentavam um contraste marcante com os faroestes mais tradicionais de Wayne, como Rastros de Ódio, The Searchers ou Bravura Indômita, True Grit. Van Cleef acreditava que seu estilo de faroeste refletia melhor as complexidades do mundo real, enquanto os filmes de Wayne perpetuavam ideais ultrapassados de excepcionalismo americano e justiça fronteiriça. Esse choque ideológico entre suas representações do Velho Oeste apenas intensificou o desprezo de Van Cleef por Wayne, pois ele sentia que a visão de Wayne sobre os heróis do Oeste era excessivamente simplista e não reconhecia as zonas cinzentas morais que existiam na história real do Oeste americano. No fim, a profunda animosidade entre Lee Van Cleef e John Wayne era uma complexa mistura de diferenças pessoais, profissionais e políticas. O ódio de Van Cleef por Wayne não se resumia à competição por papéis ou fama. Tratava-se de um choque fundamental de valores e ideologias. Wayne representava tudo o que Van Cleef desprezava, um homem que se tornara o rosto de uma versão higienizada da história americana e de um sistema hollywoodiano que frequentemente ignorava performances mais complexas e desafiadoras. Para Van Cleef, trabalhar em uma indústria dominada por figuras como Wayne era um lembrete constante das dificuldades que ele próprio enfrentou em sua carreira. E essa amargura o acompanhou até o fim da vida. Embora ambos fossem lendas por mérito próprio, o legado dos dois permanece para sempre entrelaçado na narrativa de sua antipatia implacável um pelo outro. Uma rivalidade que se tornou tão folclórica em Hollywood quanto os filmes em que atuaram.
Lee Van Cleef faleceu em 16 de dezembro de 1989, aos 64 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sua morte marcou o fim de uma era no cinema western, já que ele era um dos últimos grandes ícones do gênero. Apesar de seu falecimento, o legado de Van Cleef continua vivo através de sua vasta obra. Ele ajudou a redefinir o papel do vilão nos filmes de faroeste, transformando um personagem que poderia ter sido unidimensional em alguém inesquecível para o público. Nos anos que se seguiram à sua morte, seus filmes continuaram a ser celebrados por cinéfilos e estudiosos, especialmente dentro do subgênero do faroeste spaghetti. A capacidade de Van Cleef de mesclar ameaça com carisma e seu talento para imbuir seus papéis com camadas de complexidade o tornaram uma figura atemporal na história do cinema. Seja interpretando um caçador de recompensas implacável, um fora-da-lei charmoso ou um policial determinado, a contribuição de Van Cleef para o cinema é inestimável. Suas atuações em filmes como Três Homens em Conflito e Por Uns Dólares a Mais permanecem como marcos da grandeza do cinema western, com seus personagens lembrados como alguns dos mais cativantes que já apareceram nas telas de cinema. A carreira de Lee Van Cleef é um testemunho do poder da reinvenção, da dedicação e da habilidade de criar personagens que permanecem na memória do público muito depois dos créditos finais. Ele foi e continua sendo uma figura fundamental no mundo do cinema. Lee Van Cleef o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Lee Van Cleef nasceu em 9 de janeiro de 1925 em Somerville, Nova Jersey, e foi um ator lendário cuja carreira abrangeu mais de 5 décadas. Ele se tornou uma das figuras mais reconhecidas e icônicas do mundo dos filmes de faroeste. Conhecido principalmente por seus papéis de vilão, que deixaram uma marca indelével no gênero, a aparência robusta, os traços marcantes e o olhar penetrante de Van Cleef o tornaram a escolha ideal para interpretar antagonistas frios e calculistas em muitos filmes clássicos. No entanto, sua história vai muito além da de um vilão. É uma história de perseverança, reinvenção e domínio de sua arte. Van Cleef cresceu na pequena cidade de Somerville, Nova Jersey, onde desenvolveu um forte senso de disciplina e trabalho árduo. Seu pai, um relojoeiro, teve uma influência significativa em sua infância, ensinando-lhe o valor da precisão e da atenção aos detalhes. Van Cleef serviu na Marinha dos IUA durante a Segunda Guerra Mundial, onde atuou como operador de rádio e participou de combates. Suas experiências na guerra moldaram grande parte de seus papéis posteriores, dando-lhe uma vantagem que se tornaria evidente em suas interpretações de personagens durões e pragmáticos. Após a guerra, Van Cleef frequentou a Universidade da Carolina do Sul, onde cursou engenharia. No entanto, o mundo da atuação logo o chamou, e ele se mudou para Hollywood para tentar a sorte na indústria do entretenimento. Inicialmente, ele apareceu em pequenos papéis não creditados em filmes, frequentemente interpretando militares cowboys ou outros personagens secundários. Foi somente quando chamou a atenção do diretor Sergio Leone que sua carreira realmente começou a decolar. A carreira de Van Cleef em Hollywood começou discretamente com papéis menores em filmes como Matar ou Morrer High Noon de 1952, onde interpretou um capanga silencioso com uma presença ameaçadora. Sua aparência angulosa e marcante o levou a ser escalado para papéis de vilão, particularmente em filmes de faroeste, onde seu visual e comportamento pareciam personificar o fora da lei, implacável e endurecido. Ele desempenhou pequenos papéis não creditados em filmes e programas de TV ao longo das décadas de 1950 e início de 1960, construindo lentamente sua reputação como um ator de personagens confiável. No entanto, apesar de sua crescente filmografia, a carreira de Van Cleef estagnou, pois ele foi relegado a interpretar vilões unidimensionais. Ele lutou para se libertar desse estereótipo e desafios pessoais, incluindo problemas de saúde decorrentes de um acidente de carro, causaram novos contratempos em sua carreira. A grande oportunidade de Van Cleef surgiu quando ele foi escalado como o implacável pistoleiro Angel Eyes, no filme de 1966, Três Homens em Conflito,
The Good, the Bad and the Ugly, parte da famosa trilogia dos dólares, dirigida por Sergio Leone. Embora Clint Eastwood tenha estrelado como o icônico Homem Sem Nome, foi a interpretação de Van Cleef do caçador de recompensas frio e calculista que deixou uma impressão duradoura no público e na crítica. Sua atuação foi marcada por uma intensidade arrepiante, adicionando camadas de complexidade ao arquétipo do vilão. A aparência peculiar de Van Cleef, suas maçãs do rosto proeminentes, rosto anguloso e olhos que pareciam perfurar seus oponentes, o tornaram a escolha perfeita para interpretar o vilão. Sua carreira foi marcada por uma série de papéis notáveis em outros filmes de faroeste, incluindo Por Uns Dólares a Mais, 1965, onde interpretou o astuto fora da lei Colin Douglas Mortimer, e O Grande Duelo, 1966, onde desempenhou o papel de um policial que se torna caçador. Nesses filmes, sua persona de homem de poucas palavras, mas muitas ações, ajudou a consolidar seu lugar no panteão dos grandes atores de faroeste. A interpretação de vilões por Van Cleef nunca foi unidimensional. Ele conferia uma certa gravidade e complexidade aos seus papéis, que tornavam seus personagens mais do que simples antagonistas. Seus personagens eram frequentemente guiados por seu próprio código moral, mesmo que isso os colocasse em conflito com a lei ou as expectativas da sociedade. Em filmes como A Morte Cavalga um Cavalo, 1967, e O Dia da Ira, 1967, Van Cleef interpretou pistoleiros veteranos, cuja sabedoria e experiência lhes conferiam um senso de dignidade trágica, mesmo vivendo à margem da lei. Sua capacidade de transmitir tanto ameaça quanto vulnerabilidade o tornou uma presença cativante na tela, e ele se tornou um dos atores mais queridos do gênero. Embora tenha se tornado uma lenda nos filmes de faroeste, o talento de Van Cleef ia além desse gênero. Nas décadas de 1970 e 1980, Van Cleef começou a aparecer em papéis mais variados, incluindo filmes de ação e séries de televisão. Sua voz inconfundível e presença marcante o tornaram perfeito para papéis em filmes como Fuga de Nova York, 1981, onde interpretou o ameaçador Hawk, e o Octógono, 1980, que o colocou ao lado do artista marcial Chuck Norris. Sua transição para filmes de ação permitiu que ele alcançasse uma nova geração de fãs e expandisse seu leque de atuação. Van Cleef também participou de diversas séries de televisão, incluindo O Mestre, 1984, onde interpretou um especialista em artes marciais ao lado do ator Timothy Van Patten. Sua presença na televisão lhe proporcionou a oportunidade de alcançar um público ainda maior, consolidando seu status como um ator versátil, capaz de interpretar uma variedade de papéis. A vida pessoal de Lee Van Cleef, embora muitas vezes ofuscada por seus intensos e memoráveis papéis nas telas, foi marcada por diversos relacionamentos significativos, momentos de tragédia e devoção familiar. Seu primeiro casamento com Patty Ruth Cale, em 1943, ocorreu durante um período crucial de sua vida. Van Cleef, ainda jovem entre o final da adolescência e o início dos 20 anos, buscava conciliar sua carreira promissora com seus compromissos pessoais. Patty e Lee compartilharam muitos anos juntos, criando 3 filhos, David Allen e Deborah Van Cleef. A vida familiar deles, no entanto, provavelmente foi desafiadora, considerando as frequentes ausências de Van Cleef devido ao seu trabalho em Hollywood, e o impacto que o estilo de vida errático de um ator pode ter sobre uma família. O casamento acabou se desfazendo em 1958, após 15 anos. Um período difícil para Van Cleef, cuja carreira também sofreu uma breve estagnação. Após o divórcio de Patty Van Cleef, iniciou um novo capítulo em sua vida pessoal ao se casar com Joan Margery Dra em 1960. O relacionamento de Van Cleef com Joan coincidiu com uma era particularmente interessante em sua carreira. Após uma série de papéis secundários em filmes de faroeste e um hiato devido a um acidente de carro que quase pôs fim à sua carreira, a sorte de Van Cleef começou a melhorar novamente,
principalmente depois que Sergio Leone o escalou para o icônico faroeste Spaghetti por um pequeno aumento de salário em 1965. Seus papéis nesses filmes mudaram drasticamente sua imagem em Hollywood, transformando-o de um ator coadjuvante confiável em um protagonista. John, que esteve ao seu lado durante esse período de transformação, viu-o ascender à fama internacional. No entanto, as pressões de tal vida provavelmente eram imensas. Apesar das experiências compartilhadas durante essa fase crucial de sua carreira, o casal se divorciou em 1974, pondo fim a um casamento que durou 14 anos. Apenas 2 anos depois, em 1976, Van Cleef casou-se com Barbara Ravalone, uma relação que duraria pelo resto de sua vida. Esse terceiro casamento pareceu oferecer a Van Cleef alguma estabilidade após as turbulências em sua vida pessoal e profissional. Barbara esteve com ele durante seus últimos anos, quando sua saúde começou a declinar. Apesar de sofrer de problemas cardíacos e complicações decorrentes de lesões antigas. Van Cleef continuou trabalhando na indústria cinematográfica durante as décadas de 1970 e 1980, embora em papéis menos proeminentes do que os que desempenhou em seus anos de auge. Barbara permaneceu uma companheira fiel. E quando Van Cleef faleceu em 1989, vítima de um ataque cardíaco, ela sobreviveu a ele, marcando o fim de um casamento de 13 anos, que testemunhou o afastamento gradual de Van Cleef dos holofotes. A vida pessoal de Van Cleef também foi marcada por um acidente memorável que deixou uma sequela física permanente. Ele perdeu a última falange do dedo médio da mão direita enquanto construía uma casinha de brinquedo para sua filha Deborah. Esse incidente é emblemático da dualidade do ator, um homem robusto e durão nas telas que era igualmente um pai dedicado na vida privada. A perda de parte do dedo pouco afetou sua carreira de ator e de muitas maneiras contribuiu para sua imagem de durão. O público raramente notava a articulação ausente, já que Van Cleef era hábil em esconder a lesão em suas performances. No entanto, para aqueles que trabalhavam de perto com ele, a lesão tornou-se parte de sua persona, uma lembrança física dos sacrifícios pessoais que ele fazia por sua família. A lesão em si provavelmente exigiu cuidados médicos significativos e um longo período de recuperação. No entanto, Van Cleef não permitiu que isso o afastasse dos holofotes por muito tempo. Ele continuou trabalhando em Hollywood, demonstrando sua resiliência e dedicação tanto à sua arte quanto ao seu papel de pai. Lee Van Cleef o odiava mais do que qualquer outra pessoa. A relação entre Lee Van Cleef e John Wayne era repleta de tensão e animosidade que iam além de uma mera rivalidade profissional. Para um observador casual, pode parecer intrigante que 2 atores icônicos do mesmo gênero tivessem tamanho desprezo um pelo outro. No entanto, nos bastidores, suas diferenças de personalidade, posicionamento político, ética de trabalho e trajetória profissional contribuíram para uma rivalidade duradoura. Van Cleef, conhecido por seus traços marcantes e intensos papéis de vilão em faroestes italianos, estava longe de ser fã de John Wayne, o símbolo icônico dos faroestes americanos, frequentemente escalado como o herói nobre e robusto. Essa antipatia mútua tornou-se parte do folclore de Hollywood, com a animosidade entre os 2 atores perdurando por anos e influenciando suas interações na indústria cinematográfica. Um fator crucial que contribuiu para o ódio de Van Cleef por Wayne foi o contraste gritante entre seus estilos de atuação. Van Cleef era um ator de método que se entregava completamente aos seus papéis. Ele era meticuloso, muitas vezes adotando uma abordagem sóbria e realista para dar vida aos personagens moralmente complexos que o tornaram famoso. Em contraste, John Wayne era conhecido por interpretar essencialmente o mesmo arquétipo em muitos de seus filmes, o cowboy forte e silencioso que defendia os valores tradicionais e personificava a masculinidade estoica. Para Van Cleef, esse tipo de atuação carecia de profundidade e nuances, e ele via a dependência de Wayne em sua persona, em vez de versatilidade, como um sinal de complacência e arrogância. Aos olhos de Van Cleef,
Wayne representava os aspectos superficiais de Hollywood, capitalizando em cima de uma imagem grandiosa sem se esforçar para expandir seu leque de habilidades como ator. As diferenças políticas só serviram para aprofundar o abismo entre os dois homens. John Wayne era notoriamente conservador, um defensor ferrenho de causas de direita e um fervoroso defensor do nacionalismo americano. Ele foi um apoiador declarado da Guerra do Vietnã e desempenhou um papel de liderança na defesa dos valores tradicionais americanos que ele acreditava estarem ameaçados no cenário social em rápida transformação das décadas de 1960 e 70. Lee Van Cleef, por outro lado, era mais reservado em relação às suas opiniões políticas, mas inclinava-se mais para os ideais progressistas, abraçando o movimento da contracultura que criticava o imperialismo americano e os valores tradicionais. Van Cleef supostamente considerava a postura política ostensiva de Wayne desagradável e via seu apoio inabalável ao militarismo e ao conservadorismo como emblemático de uma visão de mundo limitada. Para Van Cleef, a persona pública de Wayne parecia uma extensão dos papéis que ele interpretava na tela. O cowboy inflexível e presunçoso, incapaz de enxergar as complexidades do mundo além do seu próprio sistema de crenças. A oposição política entre eles adicionou uma camada de ressentimento pessoal à sua já tensa relação profissional. Outro fator que contribuiu para a animosidade entre eles foi a abordagem muito diferente que adotaram em relação à fama e à forma como conduziram suas carreiras em Hollywood. John Wayne alcançou o estrelato ainda jovem e manteve seu status de astro de primeira grandeza ao longo de toda a sua trajetória. Ele era adorado pelo público e visto como um herói americano, o que lhe conferia um nível de influência e controle sobre seus projetos que poucos atores possuíam. Van Cleef, por outro lado, teve uma trajetória mais turbulenta na indústria cinematográfica. No início de sua carreira, ele frequentemente era escalado para papéis coadjuvantes como vilão ofuscado por galãs como Wayne. Foi somente quando alcançou o sucesso nos faroestes italianos da década de 1960, particularmente nos filmes de Sergio Leone como Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, que Van Cleef finalmente recebeu o reconhecimento que merecia como ator principal. Mesmo assim, sua fama empalidecia em comparação à de Wayne, e Van Cleef ressentia-se da forma como Hollywood, dominada por estrelas como Wayne, o havia rotulado por tanto tempo. Ele sentia que atores como Wayne monopolizavam os holofotes, deixando pouco espaço para outros se destacarem, e isso alimentava uma profunda amargura em relação a ele. Havia também queixas mais pessoais entre os dois decorrentes de suas interações fora das câmeras. Segundo relatos, Van Cleef considerava Wayne pomposo e autoritário tanto no set de filmagem quanto em seus círculos sociais. A personalidade extravagante de Wayne ia além de seus papéis, e ele era conhecido por impor sua vontade na indústria, muitas vezes insistindo em fazer as coisas do seu jeito. Van Cleef, que era mais introvertido e reservado em sua vida pessoal, detestava esse tipo de arrogância e frequentemente evitava encontros sociais onde Wayne estivesse presente. Histórias dos bastidores sugerem que quando os dois interagiam, a tensão era palpável. Wayne supostamente desdenhava do talento de Van Cleef, vendo-o como pouco mais que um ator coadjuvante que se destacava em papéis de vilão, mas que não tinha o carisma ou o brilho de uma estrela para ser protagonista. Essa atitude enfurecia Van Cleef, que acreditava que o sucesso de Wayne era mais fruto de sorte e timing do que de talento nato. A rivalidade profissional entre Van Cleef e Wayne foi exacerbada pelo fato de ambos estarem disputando a supremacia no gênero western, que atingiu seu auge durante suas carreiras. Enquanto Wayne representava a velha guarda dos westerns de Hollywood, com filmes que frequentemente retratavam heróis e vilões bem definidos, Van Cleef tornou-se sinônimo dos personagens mais sombrios e moralmente ambíguos dos westerns spaghetti. Filmes como Três Homens em Conflito, The Good, the Bad and the Ugly apresentavam um contraste marcante com os faroestes mais tradicionais de Wayne, como Rastros de Ódio, The Searchers ou Bravura Indômita, True Grit. Van Cleef
Acreditava que seu estilo de faroeste refletia melhor as complexidades do mundo real, enquanto os filmes de Wayne perpetuavam ideais ultrapassados de excepcionalismo americano e justiça fronteiriça. Esse choque ideológico entre suas representações do Velho Oeste apenas intensificou o desprezo de Van Cleef por Wayne, pois ele sentia que a visão de Wayne sobre os heróis do Oeste era excessivamente simplista e não reconhecia as zonas cinzentas morais que existiam na história real do Oeste americano. No fim, a profunda animosidade entre Lee Van Cleef e John Wayne era uma complexa mistura de diferenças pessoais, profissionais e políticas. O ódio de Van Cleef por Wayne não se resumia à competição por papéis ou fama. Tratava-se de um choque fundamental de valores e ideologias. Wayne representava tudo o que Van Cleef desprezava, um homem que se tornara o rosto de uma versão higienizada da história americana e de um sistema hollywoodiano que frequentemente ignorava performances mais complexas e desafiadoras. Para Van Cleef, trabalhar em uma indústria dominada por figuras como Wayne era um lembrete constante das dificuldades que ele próprio enfrentou em sua carreira. E essa amargura o acompanhou até o fim da vida. Embora ambos fossem lendas por mérito próprio, o legado dos dois permanece para sempre entrelaçado na narrativa de sua antipatia implacável um pelo outro. Uma rivalidade que se tornou tão folclórica em Hollywood quanto os filmes em que atuaram. Lee Van Cleef faleceu em 16 de dezembro de 1989, aos 64 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sua morte marcou o fim de uma era no cinema western, já que ele era um dos últimos grandes ícones do gênero. Apesar de seu falecimento, o legado de Van Cleef continua vivo através de sua vasta obra. Ele ajudou a redefinir o papel do vilão nos filmes de faroeste, transformando um personagem que poderia ter sido unidimensional em alguém inesquecível para o público. Nos anos que se seguiram à sua morte, seus filmes continuaram a ser celebrados por cinéfilos e estudiosos, especialmente dentro do subgênero do faroeste spaghetti. A capacidade de Van Cleef de mesclar ameaça com carisma e seu talento para imbuir seus papéis com camadas de complexidade o tornaram uma figura atemporal na história do cinema. Seja interpretando um caçador de recompensas implacável, um fora-da-lei charmoso ou um policial determinado, a contribuição de Van Cleef para o cinema é inestimável. Suas atuações em filmes como Três Homens em Conflito e Por Uns Dólares a Mais permanecem como marcos da grandeza do cinema western, com seus personagens lembrados como alguns dos mais cativantes que já apareceram nas telas de cinema. A carreira de Lee Van Cleef é um testemunho do poder da reinvenção, da dedicação e da habilidade de criar personagens que ressoam com o público muito depois dos créditos finais. Ele foi e continua sendo uma figura fundamental no mundo do cinema.